O que é que você prefere? Ganhar R$ 1.000.000 daqui a 30 dias ou então ganhar 1 centavo hoje e a cada dia duplicar esse valor que você tem? É justamente isso que a gente vai calcular agora para eu poder te ensinar o que são os juros compostos e qual que é o poder deles sobre os seus investimentos. Então, estou aqui já com a minha tabelinha, que a gente tem aqui o número de dias, né? Então, tem todos os dias. Vou até corrigir aqui que o último dia ele está como 1 milhão. Então, você pode escolher aqui a opção de 1 milhão ou então você pode escolher a opção dos centavos. Então a gente tem aqui no primeiro dia 1 centavo, no segundo dia 2 centavos, no terceiro dia aqui a gente tem 4 centavos e assim por diante, né? No quarto dia a gente tem 8 centavos. Se a gente projetar aqui até o 10º dia, a gente tem R$5, o que está muito abaixo do 1 milhão. Só que lembre-se, você só pode pegar aquele 1 milhão de reais depois do 30º dia. Beleza, vamos projetar aqui mais 10 dias, chegamos aqui nos 20 dias, você já tem R$5.000 acumulados se você utilizar a segunda opção de 1 centavo. E agora se a gente chega aqui ó, no dia 25, a gente já tem R$167.000. E agora vamos projetar aqui dia a dia, 167. No dia 26 você tem aqui 335 mil. No dia 27, você chega a 671 mil e no dia 28, você bate aqui R$1.342.000, muito mais do que você pegaria aqui, né? Na verdade, você não teria pego ainda, porque você tem que esperar até o 30º dia. E se a gente continuar e projetar aqui até o 30º dia, esse valor ainda chega aos 5 milhões. Ou seja, ele chega a 5 vezes mais do que a gente pegaria se a gente só aceitasse aquele 1 milhão. Esse é o poder dos juros compostos. Ele trabalha para você a partir do número que você tinha anteriormente e não do número estático. Então, vamos colocar aqui na nossa calculadora para a gente entender como é que ele funciona com a nossa renda fixa. Vamos supor aqui que a gente tem um investimento de R$1.000, em que a gente usa uma taxa de juros, e aqui eu posso colocar qualquer valor, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 12% ao ano, né, que daria ali mais ou menos 1% ao mês, e vou colocar um período aqui, deixa eu colocar um período um pouco maior do que tá, vou colocar um período de 10 anos para a gente ver exatamente como é que ele funciona. Botei aqui para calcular, a gente tem aqui o nosso valor final, tem o valor investido e tem também o valor em juros, né? Então, aqui no final desses 10 anos, a gente teria R$3.000, que não é um valor assim tão alto, mas vamos ver como é que ele se comporta ao longo do tempo. Aqui na tabelinha, a gente tem... Deixa eu dar um zoom out aqui para a gente conseguir ver a tabelinha inteira. Então, ó, aqui na tabelinha a gente tem o nosso total investido, que ele sempre vai se manter aqui nos R$1.000, e a gente tem aqui também o total de juros e o total acumulado. Basicamente, o total acumulado ele é o total investido mais o total de juros, e ele dá todo o dinheiro que tem dentro do seu investimento. Só que perceba uma coisa, os juros que está aqui do lado, que é o quanto a gente ganha de rendimento todo mês, ele está aumentando. No primeiro mês, a gente teve um rendimento aqui de R$ 9,49. Depois, a gente já teve um rendimento de 9 centavos a mais aqui, com R$ 9,58. Depois, foi para R$ 9,67 e ele foi aumentando aqui ao longo do tempo. Se a gente pegar aqui o 59º mês, que seria ali mais ou menos os 5 anos, a gente já teve um rendimento de R$ 16 naquele mês, sendo que lá no começo a gente tinha rendimentos de R$ 9. Por que isso acontece? Sempre que os juros ele é calculado, ele não vai ser calculado pelo total que foi investido, ele vai ser calculado pelo total acumulado. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, no primeiro mês, os juros ele vai ser calculado a partir dos R$1.000, só que para o segundo mês ele vai ser calculado a partir dos R$1.009. E por isso que ele dá essa diferença aqui de centavos. É lógico que a gente está colocando aqui com um valor baixo e tal, só para você ter uma ideia de como que ele funciona. Mas pense que em vez de a gente investir R$1.000 aqui, a gente investisse, por exemplo, R$10.000. Fazendo o mesmo cálculo, a gente já veria uma diferença muito maior. Enquanto que no primeiro mês a gente teria aqui um rendimento de juros de R$ 94,89, no segundo mês aqui já daria praticamente R$1 a mais. Então, assim, ele vai aumentando proporcionalmente ao longo do tempo, até que se a gente chegar aqui no fim dos 10 anos, ele renderia para nós quase que R$300
por mês. Então, só de você deixar o dinheiro parado, ele acumula um capital o suficiente para te depositar dentro da sua conta, né, dentro do seu próprio investimento, R$ 300 ao mês. Então, perceba que os juros, ele te dá um pouco de dinheiro no primeiro mês e no segundo mês ele vai pegar aquela porcentagem do dinheiro que você já tinha mais o dinheiro que foi gerado com os juros, e nisso a gente começa a criar um efeito chamado efeito bola de neve, em que sempre o montante acumulado ele vai ser maior. A gente pode perceber aqui, ó, por essa coluna. Então eu tenho aqui, ó, 10.094, 10.190, 10.287, que vai ser utilizado como o montante para calcular os juros e o quanto que vai ser o seu rendimento. Beleza. Como é que a gente pode aplicar isso dentro da nossa vida? Bom, eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal sobre as caixinhas do Nubank, e eu sei que vocês gostam muito das caixinhas do Nubank, e basicamente, se a gente entra aqui dentro do nosso aplicativo das caixinhas, vamos, por exemplo, aqui entrar na caixinha de reserva de emergência, que é a caixinha mais comum e que eu recomendo que você tenha para que você consiga guardar seu dinheirinho para utilizar ele para alguma emergência, para alguma oportunidade, para você ter a tranquilidade na sua vida, caso aconteça alguma coisa, você ter esse dinheiro guardado. E essa caixinha ela é muito boa, porque se a gente entra dentro das informações dela, a gente consegue ver aqui exatamente o quanto que foi o rendimento nos últimos meses, né? Então aqui no meu caso ele está um pouco oscilante, porque eu tive que utilizar um pouco do dinheiro aqui dentro da caixinha do Nubank, não se preocupa, tá tudo bem, né? Eu tive que utilizar para uma coisa minha do dia a dia e que eu aproveitei uma oportunidade, então eu tive que utilizar, mas basicamente ele mostra aqui quanto que foi o rendimento, e você pode perceber que conforme eu vou colocando mais dinheiro aqui dentro da caixinha, ele vai rendendo mais. Então nesse primeiro mês aqui eu tinha 19.720 e ele rendeu R$ 42. No segundo mês eu tinha aqui 20.189,76 e ele já me rendeu R$ 169,40, enquanto que no terceiro mês eu tinha aqui, né, eu finalizei o mês com R$ 21.587 e ele me rendeu R$ 270. Então, assim, lógico que existem outros fatores que fazem mudar todo o rendimento, como, por exemplo, a própria taxa Selic, né, que é o que faz o cálculo do CDI, que define qual que é o nosso rendimento aqui dentro da caixinha, mas basicamente, conforme mais você vai deixando o dinheiro lá dentro, mais ela vai rendendo. A gente consegue ver exatamente qual que é o valor que ele rende aqui, ó, dentro da rentabilidade contratada, que no caso aqui ele está 100% do CDI. O valor do CDI ele é calculado a partir da taxa Selic, que é uma taxa definida pelo Banco Central, que ela define qual que é a taxa de juros do país. Então, nesse momento que eu estou gravando, além de estar tendo, né, uma definição, né, nesse momento que eu estou gravando, eles estão em reunião para definir qual que será a nova taxa Selic aqui do Brasil, mas no momento ela está em 15%. Se ela está em 15%, o CDI, que é o que vai margear o nosso rendimento aqui, ele é 0,1 a menos. Então, nesse caso aqui, o 100% do CDI seria equivalente a 14,9%, lembrando que tudo isso é referente ao rendimento anual. Então, beleza. Então, esse é o nosso rendimento aqui dentro da caixinha. E se a gente fizer a projeção aqui dentro da nossa calculadora, vamos supor que você tenha aqui os R$ 10.000, né? Sem aportes mensais e com a taxa de juros do jeito que eu tinha mostrado para vocês ali no valor de 14,9% ao ano, num período de 10 anos, a gente já consegue também ter o valor aqui certinho que a gente teria só com essa caixinha estática, sem colocar aportes mensais. Agora, se você é uma pessoa que está pensando no futuro, que você quer pensar na sua aposentadoria, pensar sempre em ter mais patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar por você, aí eu recomendo que você faça aportes mensais. E aqui vem a grande sacada desse vídeo. Vamos voltar aqui, ó, porque a gente está dentro da nossa caixinha de reserva de emergência, que eu já disse que é importante para você. Mas o Nubank ele também tem uma outra caixinha que é super interessante, que é a chamada de caixinha turbo. Lembra que eu mostrei ali que a caixinha de reserva de emergência ela rende ali 100% do CDI? Então, se a gente entrar aqui nas informações da caixinha turbo, ela tem um rendimento aqui de 120% do CDI. Basicamente, isso significa que ele vai render 20% a mais do que renderia a nossa caixinha normal. Só que, quando você aplica isso dentro dos juros compostos, ou seja, juros sobre juros, a diferença é gritante e eu vou te mostrar aqui para você na prática. Então,
vamos voltar lá para a tela, né, da nossa calculadora de juros compostos, né? Então, voltei aqui. Eu vou colocar aqui como valor inicial aqueles mesmos R$ 1.000 que a gente teria. Utilizando a taxa de 100% do CDI, que seria a caixinha de reserva de emergência, se a gente fizer o cálculo aqui no período de 10 anos, a gente teria um resultado de valor final aqui de R$ 4.000. Então, no período de 10 anos, R$ 1.000 investidos, a gente teria aqui R$ 4.000. Agora, se você pegasse esses mesmos R$ 1.000 e colocasse aqui numa taxa de juros de 120% do CDI, seria muito mais do que isso. Vamos colocar aqui, eu não sei exatamente qual seria o número, vamos calcular aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar ali o 14,9% do CDI e multiplicar aqui por 1,2, que seria o valor da caixinha turbo, né? 120% do valor do CDI, daria aqui esse valor de 17,88. Se eu colocar aqui na nossa taxa de juros, vamos comparar o quanto que seria o rendimento utilizando a caixinha turbo. Então, a gente sabe que o rendimento da caixinha normal, a caixinha de reserva de emergência, ele foi de 4.000. Vamos calcular quanto que seria da caixinha turbo. E ele chega aqui nos R$ 5.000, 180. Então, assim, é praticamente ali R$ 1.100 a mais do que a caixinha normal. Então, a gente entendendo que os juros compostos ele vai trabalhar e vai conseguir gerar cada vez mais dinheiro para nós, cada vez mais rendimento para nós, a gente tem um investimento em que ele dá uma boa rentabilidade ao longo do tempo, é uma das nossas melhores opções. E é por isso que eu digo, se você tiver a oportunidade, ative a caixinha turbo do Nubank dentro do seu aplicativo para que você consiga fazer que o rendimento ele sempre aumente. E um detalhe bem importante é que se a gente vir aqui ó, no funcionamento da caixinha, ele me diz aqui ó, que o limite de aporte da minha caixinha turbo é de R$ 10.000. Só que se você for ver, eu estou aqui com R$ 10.000,19. Então, eu estou com R$ 10.019. Ele está mais do que o limite. O que isso significa? Significa que eu coloquei aqui os 10.000, só que os juros eles já estão rendendo o meu dinheiro aqui dentro e a partir de agora, os juros eles vão começar a render sobre esse novo valor. Quando virar o mês, talvez chegue aqui nos 10.100 e poucos reais e o rendimento do próximo mês ele vai ser em cima desses 10.100 e poucos reais. Então isso faz com que essa caixinha, que ela tem o limite aqui de R$ 10.000, ela acabe sendo uma caixinha que não tem limite, justamente pelo fato de que o dinheiro ele vai acumulando aqui dentro da nossa caixinha. Então essa é talvez a maior sacada, que é você alcançar o limite dentro aqui da caixinha turbo do Nubank e você sempre deixar o dinheiro lá dentro para que ele cada vez acumule mais e você consiga ter mais rendimento ao longo dos anos. Bom, e se você entrou no seu aplicativo do Nubank e você não conseguiu ver a caixinha turbo do Nubank, talvez seja porque você não conseguiu os requisitos principais. E eu vou te dizer aqui quais são os requisitos. Existem duas modalidades da caixinha turbo. A primeira, em que ela rende 115% do CDI e ela tem um limite de R$ 5.000. E a segunda, que ela tem um rendimento de 120% do CDI e o limite de R$ 10.000, que é essa que eu estou te mostrando. Para você conseguir liberar a caixinha, você precisa, a caixinha normal, né, de 115%, você precisa aportar, colocar R$ 900 dentro da sua conta no Nubank todo mês. A partir do momento que você fez isso, ele libera a caixinha turbo e você já pode investir nela. Você não precisa colocar esses R$ 900 dentro da sua caixinha turbo. E você pode utilizar ele para pagar contas, você pode utilizar para movimentar as coisas do seu dia a dia sem problema nenhum. Agora, se você quiser ativar a caixinha com 120% de rendimento, aí você precisa entrar no programa chamado Nubank+, em que é como se fosse uma assinatura e que ele libera diversas vantagens para você dentro aqui do seu aplicativo Nubank. E eu tenho aqui dentro desse canal uma playlist que eu vou deixar lá aqui para você com tudo que você precisa saber sobre a caixinha turbo, sobre como ativar o Nubank+, sobre como aumentar o rendimento da sua caixinha e fazer com que os juros compostos eles trabalhem para você ao longo do tempo.